Eu quero esta noite abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. E as mulheres fiquem tranquilas que eu não vou falar sobre a mulher sábia edifica o seu lar. Tem gente que já está até fugindo da igreja para não ouvir mais essa mensagem. Mas eu aconselho você que não esteve aqui, entrar no site da igreja. No site da igreja tem as mensagens pregadas, e você vê se a mensagem foi pregada ou no culto das mulheres, ou hoje pela manhã, quando eu falo sobre a mulher que edifica o seu lar. É uma mensagem boa, ela a princípio é um pouco pesada, mas ela chama a uma realidade, né? A mulher de Deus tem que ser uma mulher sábia. Ela não pode ser como uma mulher do mundo, que é levada pelos devaneios. A mulher de Deus, ela é diferente, ela traz um equilíbrio dentro dela da palavra de Deus, para não ser levada pelas circunstâncias. Muito bem, ok. Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus admoestando, orientando, aconselhando, ensinando, disse a seguinte frase: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A Bíblia diz em outro texto que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a gente não está de passeio nesse mundo. Viver neste mundo é uma batalha, é uma luta. Lutas e problemas vêm. Então, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Aí Jesus dá o seguinte orientação: sede, portanto, prudentes, como a serpente. Você sabe que a serpente, ela fica sempre à espreita. É difícil você surpreender uma cobra, é mais fácil você ser surpreendido por ela, porque ela sempre tem os movimentos bem calculados. Então, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Oremos. Pai, ajuda-me a entregar a tua mensagem nesta noite, e que ela seja espírito e vida em nossos corações, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, de consumo. É uma sociedade que se alimenta de consumo. O que nós consumimos? Tudo. Roupa, televisão, a gente estava falando agora da net, né? A net, hoje em dia, é difícil você encontrar uma casa que não tenha TV a cabo. Quer ver? Quantos aqui tem TV a cabo em casa? Olha só. Quase que 100%, se não é 100%. Por quê? Porque as necessidades, elas vão se incorporando na nossa vida. A gente não vive mais sem o computador, a gente não vive mais sem o celular. Você quer criar um protesto que é capaz de virar uma revolução no país? Diga, não terá mais telefone celular no Brasil. Aí a turma faz protesto, porque a dependência é total. Nós vivemos nessa sociedade de consumo, que alimenta, supre, satisfaz e envaidece a nossa carne, as necessidades da nossa carne. Eu vou fazer uma pergunta aqui: antes você conseguia viver sem o telefone celular, sim ou não? E por que hoje não pode? Porque eu não posso, porque eu tenho meus amigos, eu tenho meus negócios. E a gente vai conectando coisas de tal maneira que nós começamos a entrar por um caminho que de vez em quando a gente tem que ter um alerta. Cada pessoa, na medida em que vai vivendo na sociedade, vai perdendo a noção da essencialidade, da simplicidade. E hoje eu não vou falar sobre prudência, porque esse texto fala sobre prudência e simplicidade. Eu quero falar sobre simplicidade. Porque se você perder a simplicidade, você vai cair na roda viva do consumo,
e vai vir uma gama de sofrimentos na sua vida por coisas que você não tem ou não pode consumir, ou que quer ter, que vai dar a impressão a você que não possuir essas coisas vai te fazer a pessoa mais infeliz no mundo. Por isso, Jesus, que é o Senhor, é toda a sabedoria, Ele nos alertou para isso. Olha, cuidado para que vocês tenham simplicidade. Simplicidade não é uma coisa apenas para você falar e bonitinha, não. Simplicidade faz parte do modelo de vida do reino de Deus. É uma coisa essencial. Cada palavra que eu vou ler no texto aqui a seguir, vai mostrar a você algumas coisas interessantes. A Bíblia diz que nós temos que começar a nomear o que é essencial, e normalmente o que é essencial é o que é simples. Alimentar é essencial, sim ou não? Beber é essencial, sim ou não? Vestir, essencial ou não? Ter um carro do ano, a gente já começa a perceber. E o que eu vou mostrar aqui, irmãos, não é uma motivação a você desistir dos seus sonhos, não é isso. Eu estou criando aqui um antídoto no teu coração, que se você não tiver todas as coisas que você sonha, você não cair num fosso de sofrimento, porque não tem. Desvalorizando as coisas simples e essenciais que você tem. Porque sofrimento está diretamente ligado a essa questão daquilo que eu podia ser e não sou, daquilo que eu deveria ter e não tenho, e por que na minha vida é assim. E às vezes a mensagem do Evangelho está tão contaminada com valores materiais, que dá a impressão que o crente que não tem determinadas coisas é um fracassado na fé. E é uma mentira isso. É uma mentira. O mundo com seu sistema nos impõe valores fabricados. Coisas que o mundo fabrica e diz é importante. Você tem uma geladeira lá, aí na televisão começa a dizer assim, que a sua geladeira está ultrapassada, mas que a geladeira agora que a Electrolux está fazendo é melhor. Aí você começa a dizer assim, puxa, eu preciso ter uma geladeira dessa. Aí você começa a dizer, eu não tenho essa geladeira. Você começa a entrar numa rota de sofrimento perigosa, porque o mundo está vendendo uma coisa para você que está dizendo que é essencial. O mundo cria a ilusão de coisas que nos farão felizes, e eu quero dizer que isso é uma estratégia do diabo, irmãos. E não é moderna, não, é antiga. Eu vou mostrar um texto para você, o diabo criando uma ilusão no coração, lá no princípio de Eva, dizendo para ela que ela precisava ter aquilo. Você vai ver que essa questão de criar necessidades ou fabricar felicidade é uma estratégia muito perigosa do diabo. Vem aqui comigo em Gênesis capítulo 3. Pastor, não vai dizer que o senhor vai encontrar o diabo vendendo geladeira lá em Gênesis 3. Não, irmão. Mas ele está ali vendendo uma ideia. Uma ideia. Gênesis capítulo 3, do versículo 4, diz o seguinte: então, a serpente, que é a figura de Satanás aqui, disse à mulher, é certo que não morrereis. Por que ela disse isso? Vamos ao versículo 1 e você vai entender porque ela está dizendo isso. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que o quê? Então, olha só, ele começou a criar uma insatisfação pelo fato dela não poder comer do fruto de uma única árvore. Ela tinha acesso a todas as demais. Mas ele disse, tá vendo? Essa árvore aí, ele começou a fabricar uma necessidade que não havia no coração de Eva. Eva estava bem, vivendo lá, colhendo os frutos e tal, e tranquila. De repente, colocou para ela que o não acesso, a não obtenção daquele bem, a faria infeliz. É a mesma técnica, sim ou não? Se você não tiver essa geladeira, você está abaixo, você está fora, você não é feliz. É isso que o mundo, Satanás, continua a fabricar no mundo, essa ideia de que se você não tiver certas coisas, você será infeliz. E às vezes uma pessoa estraga todo o seu dia, toda a sua semana, por coisas que não tem, sem valorizar as essenciais que tem. Ele consegue modificar essa situação. Então cria uma ilusão de coisas que nos fazem felizes. Olha, você será feliz se você tiver a casa. Você será feliz se você tiver o carro. Você será feliz se tiver a televisão. Você será feliz se fazer viagem. E faz daquilo algo tão essencial que não é. Que não é. Vende a ideia que sem aquilo você será infeliz. Era o que ele estava fazendo com Eva. Então ele diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Disse assim, olha, na verdade, essa conquista da árvore não vai trazer consequência nenhuma para você. Deus falou isso só para você ficar na sua aí. Mas olha, você pode consumir à vontade, não vai ter nenhum problema para você. Porque Deus sabe, tem crente que ainda faz essa oração, Deus sabe, pastor, Deus sabe mesmo, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, meu Deus, sereis o quê? Conhecedores do bem e do mal. O produto que eu estou te oferecendo vai fazer você emagrecer numa semana. Será que a gente vê essa propaganda? Se você participar deste concurso comprando isso, você poderá ganhar uma viagem ao Caribe. Né? Ele está dizendo assim, olha, se você caminhar por aqui, você vai ter uma recompensa. E a recompensa que ela estava dizendo que Eva teria, é que como Deus, o quê? Sereis conhecedor do bem e do mal. E posso ser sério? Era verdade. Era verdade. Tanto é que ela come, Adão come, e os olhos deles abrem, eles não tinham maldade, eles eram inocentes, eram puros. E a partir dali, daquele ato de desobediência, comendo a árvore, eles começaram a ter maldade a respeito de todas as coisas que não tinham. Sim, eles passaram a ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Só que conhecer o bem e o mal, ao invés, na cabeça de Eva, devia ser uma coisa fantástica. Só que não era nada fantástico, era algo terrível. Porque quando você não conhece o mal, você vive em paz. Você sabe que Deus guarda os inocentes? Deus guarda os inocentes. Ouça o que eu vou falar para você. O conhecimento, ele tem dupla face. Quando você conhece o bem e exerce o bem, é maravilhoso. Mas quando você conhece o bem para exercê-lo mal, ele se torna uma coisa terrível. Então, o conhecimento tem essa situação. A mesma energia atômica que serve para curar câncer, para fazer exames,
a mesma energia atômica serve para destruir. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. E o homem vivia confortavelmente. É igual o filho, irmãos. Vamos pensar nos nossos filhos, ainda na inocência da infância. Você fala uma coisa para ele, ele acredita. Eu me lembro, agora meu neto já não está caindo mais nessa, né? Mas eu falava umas besteiras para ele, ele acreditava. Ah, meu avô falou isso. Porque na sua inocência infantil, ele acreditava. Agora eu falo para ele, não, vovô, não é assim não. Eu falo, mas não é porque. Aí ainda me explica, é porque é assim, assado. Porque a inocência vai se perdendo. E junto com ela vai vindo o medo. Porque quando a gente perde a inocência, a gente começa a ter medo. Porque a gente sabe que uma coisa pode ser ruim. Carregamos fardos do que não temos, carregamos fardos, porque Satanás começa a dizer assim, você só será feliz se você tiver isso ou aquilo. Felicidade, irmãos, eu já preguei aqui em outra ocasião, é um estado de espírito. A felicidade pode acontecer na pobreza ou na riqueza, num lugar simples, num lugar sofisticado. A felicidade não está ligada a coisas, está ligada ao seu bem-estar em relação a pessoas, em relação à fé, amor, à esperança. Quando minha felicidade depende de coisas, ela está apoiada em bases sem estrutura. Todo mundo que acha que para ser feliz tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, essa pessoa está começando a colocar a sua felicidade em bases erradas, porque eu conheço gente que tem tudo e é infeliz. Felicidade está ligada a outro âmbito. Eu conheço pessoas que, mesmo tendo tudo, são infelizes. Sabe por quê? A felicidade está ligada a um estado de espírito interior. Por isso, não se engane. Eu vou trabalhar para a minha felicidade, achando que ter coisas é que vai te fazer feliz. Não é por aí não. A verdadeira felicidade, a duradoura felicidade, está na valorização e busca da simplicidade. Eu fui ontem à praia com a minha esposa e minha filha Vitória. Eu sempre que vou à praia, vou ao Leblon, Ipanema. E a gente foi, na volta a gente viu a cara do carioca, né? A cara do carioca é essa. Na esquina, tomando lá refrigerante, almoçando, tomando chopp, sei lá o quê. Todo mundo de bermuda, chinelo. A gente pensa que isso é só aqui na Vila da Penha, né? No churrasquinho do baixinho. Mas não é não. Essa é uma característica do Rio de Janeiro, do carioca. Eu fiquei falando assim, olha só, você vê como é que o carioca descobriu uma maneira simples de ter comunhão. Ele vai, reúne a turma, conversa e tal. E não gasta tanto. A verdade é essa, não gasta tanto. Porque, na verdade, tudo aquilo ali é para ter comunhão, para ter amizade, para bater papo, para conversar, para trocar ideia. Eu entendo isso. E muitas vezes, há pessoas que estão esperando grandes coisas, não entendendo que o caminho da felicidade passa pela simplicidade. O grande problema é que, na maioria das vezes, a gente não valoriza as coisas simples. Esse é o problema nosso. Nós, muitas vezes, não valorizamos. Vou dar um exemplo, por exemplo. Exemplo de coisas simples, na natureza. A gente bebe água, nem para pensar, que coisa maravilhosa, porque a gente só para pensar no dia que falta água. Quando falta água, a gente, faltou água. Mas a água é um elemento da natureza tão simples e está presente na nossa vida que a gente não valoriza. Mas experimenta ficar sem água para você ver como é que a coisa, né? O teu carro, a tua casa, tudo que você tiver vai perder um bocado por causa da ausência de água. O ar, eu não sei se você já esteve em lugares abafados, quentes, ou lugares poluídos, em que você está querendo um ar puro, e às vezes você respira
anos e anos, nunca para agradecer a Deus. Ô Senhor, obrigado pelo ar que respiro, obrigado pela água que eu tenho para beber. Você não valoriza a terra, mas agora mesmo, nos campos, em volta da cidade, em vários lugares, a terra está produzindo alimento para a gente. E a gente pisa na terra, nem valoriza, nem para pensar nisso. E muitas vezes estamos preocupados em ter coisas, ouro, petróleo, bens. Eu estou tentando dizer para você que a gente começa a fazer uma inversão. Mas a essência das coisas da vida está nas coisas simples. Você pode viver sem ouro, mas você não pode viver sem água. Você pode viver sem ouro. Se você não tiver nenhum cordão de ouro, nenhuma, você vai continuar vivendo. Agora, se você não tiver água, você vai morrer. Amém? O presente de Deus para os homens, Cristo Jesus, nosso Salvador, que é o presente de Deus para nós, veio da forma mais simples. A família de Jesus era uma família simples, sim ou não? Família simples, filho de carpinteiro, uma dona de casa. Jesus nasceu numa cidade também simples. E viveu depois numa outra cidade simples. Aliás, ele viveu num lugar que era meio que desprezado, né? Jesus de Nazaré. Aí diziam que Nazaré era um lugar desgraçado. Nazaré seria classificado conosco hoje aqui como, em termos de Brasil, interior do Nordeste. Lugar de dificuldade, um lugar pobre, um lugar que não tem expressão nenhuma. Então, Jesus nasceu em um lugar simples. Não teve berço. Jesus não teve berço, irmãos. Tem gente que sofre, ai, meu filho não vai ter o berço que eu sonhei. Ele tem um berço? Dê glória a Deus. Não perca simples. Você vai começar a sofrer porque não tem um berço do jeito que você sonhou? Se alegre porque ele tem um berço, porque berço Jesus não teve. Teve que ser depositado no lugar onde o boi comia. Cheio de palha é o berço dele. Jesus teve uma profissão simples, não era um homem sofisticado na sua profissão, a sua profissão era carpinteiro, que hoje seria um marceneiro. Ele andou entre os homens, irmãos, de forma simples. Jesus era tão simples, que para ser indicado, para ser traído, Judas teve que dar um beijo nele, porque ele era tão comum, que ninguém sabia quem era Jesus. Então, dizer, quem é Jesus? Ele usa colarinho eclesiástico? Não. Usa terno? Não. Jesus usa algum balagandã, tem uma luz brilhando? Não. Ele se metia no meio do povo, ninguém sabia mais quem era Jesus. Tamanha simplicidade dele. Andou entre nós de forma simples. Ele comia com as pessoas simples. Você vai ver algumas cenas de Jesus comendo, né? Não é o pagode que essa turma vai fazer lá, mas estava lá comendo, seria hoje o nosso churrasquinho, conversando com o pessoal. Jesus vivia de uma forma simples. Nos ensinou os valores do reino eterno de forma simples. Todo o ensinamento de Jesus são de coisas do dia a dia, de coisas simples, que a pessoa mais simples pode entender. Ele não usou uma linguagem sofisticada, ele não usou uma teologia, ele simplesmente falou de coisas simples. Propaganda enganosa do diabo, que começa a dizer que você é mais feliz. O apóstolo Paulo, percebendo que isso era uma armadilha, ele escreveu sobre esse tema também. Vem comigo aqui, 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, comigo aqui, 11:3. Quando você perde a simplicidade, você corre o risco de se tornar arrogante. Vou repetir aqui.
Quando você perde a simplicidade, você corre o risco de se tornar uma pessoa arrogante. O que é pessoa arrogante? É aquela pessoa que ela sempre olha por cima, ela olha de uma forma que, se as coisas não tiverem determinada sofisticação, determinada complexidade, aquilo não presta. Vai de coisas a pessoas. É aquela pessoa que despreza o simples, é aquela pessoa que despreza as coisas pequenas. Mas a Bíblia diz que Deus se revela através das coisas pequenas para confundir os sábios e entendidos. Mas o arrogante, ele já é aquela pessoa que está vivendo um momento em que ele perdeu a simplicidade. O apóstolo Paulo, percebendo que isso poderia acontecer conosco, se você ver comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, né, ele falando a respeito do zelo dele, do cuidado dele com a igreja. Olha só o que ele escreve aqui. Quisera eu, versículo 1 em diante, quisera eu suportasseis um pouco mais a minha loucura. Suportai-me, pois. Paulo também era igual a mim, ele escrachava o que ele tinha que falar. Pessoal, eu sei que vocês acham que eu sou meio pancada da cabeça, mas segura aí que eu vou falar para vocês. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar o quê? Como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eu, como pastor, tenho esta preocupação, porque sobre mim e sobre todos os pastores, alguns conscientes disso e outros loucamente inconscientes, não sabem que a responsabilidade de ensinar a igreja é do pastor. Aliás, há um texto na Bíblia dedicado aos maus pastores. Há um texto na Bíblia falando dos maus pastores, daqueles que deveriam ter ensinado ao povo determinadas coisas e não ensinaram. Então, como Paulo, eu sinto no meu coração um peso tremendo, porque quando eu olho para você, o meu desejo é que você caminhe no caminho do Senhor, você trilhe no caminho do Senhor, que você seja feliz no caminho do Senhor. Mas só que para ser feliz no caminho do Senhor, você tem que entender a mente de Cristo. E na mente de Cristo, a simplicidade é essencial para a felicidade. Diga glória a Deus. Então, por que zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo? Mas aí vem o aviso dele, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente, já lemos sobre a serpente? Enganou a Eva, como a astúcia, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a quem? Então a vida cristã é uma vida de simplicidade e pureza, irmãos. Às vezes o simples passa por bobo. Tem problema não, eu prefiro passar por bobo e continuar na presença de Deus, do que ser muito esperto e estar fora da comunhão da igreja. Eu conheço muitos espertos que hoje perderam a fé, eu conheço muitos espertos que estão lá no vale, que estão lá no fundo do poço, porque perderam a simplicidade e a pureza que há em Cristo. Alguém me disse assim, você está viajando na maionese, você está imaginando ainda que pode ter uma igreja assim. Eu disse, olha, é bom que Jesus me leve de uma vez, porque se eu não entender a igreja como a noiva de Cristo, como a simplicidade e a pureza que é devida a Cristo na igreja, então para que ter igreja? É melhor você participar de um clube, porque a igreja, irmãos, ela tem algumas características, e dentre essas características, está a simplicidade e a pureza. O povo de Deus tem que ser um povo simples e um povo puro. Dá a impressão que é bobo, não é. Simplicidade não é burrice. Você pode ser simples e ser uma pessoa sábia. Eu conheço tanta gente simples com uma sabedoria maravilhosa.
Não confunda essas duas coisas. O fato de ser simples não significa que você é burro. E nem sofisticação traz inteligência. Às vezes você vê uma pessoa extremamente sofisticada, carro do ano, não sei o quê, é isso e aquilo, e computador, e não sei o quê, e joia, e isso, aquilo. Você olha assim, caramba, que presença, né? E às vezes é um burro, não conhece nada da vida. Outro dia eu estava, vou falar mal agora, estava lá no banco, na fila, me chega um rapaz, devia ter uns 25 anos, sabe, todo bem postado, toda aquelas pulseiras assim grossona, tal, bonitão, vestidão. Tu olhava para ele e disse assim, esse cara, poxa, parece até milionário. Aí vai lá, quando ele foi mexer no computador, ele se embananou todo. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, tanta beleza, tanta postura e tanta burrice junta, como é que pode? Eu fiquei pensando, não falei para não ofender, estou falando isso para vocês porque vocês sabem que eu confesso meus pecados todos aqui no púlpito. Mas eu fiquei pensando, pequei. Mas fiquei pensando assim, caramba, se fosse pela aparência, o camarada, já viu aquelas pessoas que vêm? Irmãos, não confunda sabedoria com aparência. Sabedoria é algo que vem de dentro. Você pode ser uma pessoa simples e sábia. E é a sabedoria que vai dar sustentação para a sua vida. A ideia hoje, infelizmente, na igreja, que se passa, é de que se eu tenho um bom carrão, se eu tenho isso, eu tenho aquilo, Deus está me abençoando. Irmãos, não é isso que o Evangelho ensina. As riquezas de Deus não são as riquezas da terra. As riquezas de Deus são espirituais. Amém? Pastor, mas se Deus quiser me abençoar, glória a Deus. Não sou contra isso. Eu acho que cada um deve trabalhar e procurar viver da melhor maneira possível. Andar da melhor maneira possível. Não sou contra isso. Eu só estou dizendo o seguinte, não deposite nisso o seu padrão de vida, o seu estilo de vida, o seu fundamento de vida, porque vai dar zebra. Porque no dia que essas coisas não existirem na sua vida, você vai começar a sofrer. Porque você está colocando nela a esperança. Por isso o apóstolo Paulo escreveu assim, olha assim, ó, como eu estou preocupado, porque eu acho que ele mais receio, que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, e se aparte de quê? Diga, da simplicidade, e a pureza devida a Cristo. Você conhece gente que abandonou a simplicidade? Eu conheço gente. Começou a crescer financeiramente, aí domingo, que era dia do Senhor, de pegar a família, pegar a mulher, ir para a igreja, começou a ir ao clube de tênis para jogar tênis. Aí domingo, pela manhã, não vou mais, vou à noite. Aí daqui a pouco, já não vai à noite, porque depois que joga o tênis, vai para um almoço. Aí o almoço, né, descansa, tal. Aí, vou para a igreja não, estou bem em casa, e vai ficando. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, na medida em que você vai sofisticando a sua vida, você tem que ter o cuidado para não se abandonar a simplicidade de buscar a Deus, porque é muito fácil se perder nesse labirinto. Gente que não tinha casa com piscina, estou falando de situações que eu já vivenciei, aí constrói uma casa com piscina, aí vem tal, pastor, o senhor vai lá na casa da piscina? Eu vou, meu irmão, dia de sábado desse eu vou lá, tá bom. Aí, tudo bem, passa, daqui a pouco, domingo pela manhã não vem, aí, pastor, é que eu recebi uns amigos, minha família foi para lá, até minha sogra botou biquíni. Misericórdia, esse é o verdadeiro apocalipse. Daqui a pouco, nem de manhã, nem de tarde. Sabe por quê? Se apartou da simplicidade.
vou ficar lá ouvindo aquele careca barbudo falando lá, não, vou sentar lá. Minha casa tem mais conforto, na minha casa é melhor assim. Sabe, começa a se apartar da simplicidade. E daqui a pouco, envolvido por isso, cai numa ilusão, a ilusão que foi colocada na mente de Eva. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Faço das palavras do apóstolo minha palavra para a igreja que pastoreio nesta noite. Aprenda a ser feliz pelo que tem e desista de continuar infeliz pelo que não tem. Gente, você vê uma coisa que a gente às vezes não valoriza e só valoriza quando perde? Saúde. Quando eu vejo uma criança dessa correndo aí, fazendo arte, que você não sabe o meu coração como eu fico feliz. Digo, meu Deus, obrigado. E entrando ali, aí tive uma visão apocalíptica da filha do Tarso. Ela é uma boneca viva. Normalmente a criança vai crescendo, vai ficando mais preta, ela está ficando mais branca, não sei o que está acontecendo. Né? E aquela coisa linda, só de olhar para aquela criança e vê-la ali, cheia de saúde, linda, bem cuidada pela sua mãe, é motivo para você glorificar a Deus. Eu falo isso, irmãos, não é demagogia não, eu tenho uma alegria de ver, porque eu vejo que a criança é esperança. Criança é esperança de um futuro. Então, às vezes, a gente não valoriza. E por isso que eu estou tentando chamar você uma razão. Eu sei que você tem outros problemas, eu sei que você tem coisas sérias que envolvem a sua vida, mas eu estou, nesta noite, tentando dizer para você, para ser feliz pelo que você já tem. E não ficar infeliz pelo que não tem. Então guarda essa frase no seu coração. Aprenda a ser feliz pelo que tem e desista de continuar infeliz pelo que não tem. Se eu não tenho, não é que eu vou desistir de ter, vou continuar trabalhando para isso, mas não vou ficar botando ali o meu coração. Eu vou valorizar as coisas que eu tenho. A gente canta um hino aí, muitos amigos, muitos irmãos, como é que é isso? Tem um corinho que a gente fala isso. Alegria em todo tempo, muitos amigos, muitos irmãos. Quem sabe, quem lembra dessa canção? Às vezes quando nós estamos cantando esse hino aqui, alguém lembra desse hino? Como é que é? Canta aí, Hernani. Amigos, muitos irmãos. Nós vamos terminar o culto com esse hino, viu, maestro? Ouça bem o que eu vou falar agora para você. Como é que eu aprendo isto? A ser feliz pelo que tem, valorizando as coisas essenciais da vida. Saúde, o pão que não falta, a casa que você tem para voltar, os amigos que você tem. Oh, irmãos, eu vou dizer agora, eu vou falar uma coisa para vocês, amigos verdadeiros é na dureza. Porque depois que você tem dinheiro, você arranja amigo para caramba, só que nenhum deles você pode garantir que são de verdade. Eu conheço gente que andava com um carrinho com a porta caindo, e que Deus abençoou e prosperou. Mas hoje eu tenho dúvida
se essa pessoa tem certeza se as pessoas que o rodeiam são amigos de verdade. Sabe por quê? Quando nós vivemos na simplicidade da vida, e não há nenhum motivo para as pessoas se aproximarem de nós, a não ser o carinho, o amor que elas têm por nós, nós temos a certeza que aquela amizade é verdadeira. Mas quando a gente começa a ter coisas, ter poder, ter posição, e as pessoas se aproximam para tirar algum tipo de fatia disso, você vai ter eternas dúvidas se aquilo são amigos de verdade, ou se apenas é uma forma de se aproveitar de uma posição, de um cargo, de um dinheiro do que você possa ter na vida. Então, você tem que valorizar as coisas essenciais da vida. E a coisa essencial que não pode faltar na sua vida chama-se o pão da vida, Jesus. Você não pode deixar de valorizar o que é essencial na sua vida, a bebida, a fonte da vida é Jesus. A Bíblia diz que nele subsiste todas as coisas. Quando você precisar de um verdadeiro amigo, que você vai precisar de consolo, só Jesus vai poder dar o consolo que você precisa. Ninguém mais vai conseguir alcançar isso. Eu quero desafiar você a viver o que diz esse salmo aqui no término, Salmo 131, versículo 2. Vem aqui comigo, quero desafiar você. Salmo 131, ele é pequeno e vale a pena lê-lo todo. Salmo 131. A simplicidade traz discernimento, a simplicidade acalma o coração. Fulano vai te roubar. O quê? Não tem nada para ser roubado. Mas quando você tem muitos bens, você fica preocupado. Eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar. Quando você não tem, vão te tomar esse bem. Não vamos tomar nada, não tenho nada para ser tomado. Olha só o que diz o salmista no Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração. Você sabe o que é um coração soberbo? Coração soberbo é aquele coração vaidoso, aquele coração cheio de, impregnado de uma mentalidade, de um pensamento falso a respeito das coisas, valorizando as pessoas pelo que elas têm ou pelos cargos que ela ocupa. Irmãos, você não pode valorizar a pessoa pelos cargos ou o dinheiro que ela tem, você tem que valorizar pela pessoa, pelo ser humano que ela é. Independente dela ser rica, pobre, você olhar e ver um ser humano, diga glória a Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Tem gente que fica tão fissurado por um sonho, que se esquece de viver o presente. Curta também o presente, tenha sonhos. O sonho vai te puxar para chegar em algum lugar, mas para de vez em quando e valorize o que está à sua volta. Aí o salmista diz assim, pelo contrário, em vez de eu ter toda essa soberba, esse coração altivo, ficar pensando em coisas maravilhosas demais, grandiosas, pelo contrário, fiz calar e sossegar o quê? A minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Simplicidade. Você não vai ouvir muito essas mensagens por aí, não. Isso eu posso falar sem vaidade, sem orgulho. Você não vai ouvir muito dessas mensagens por aí. Sabe por quê? Porque isso não abre o apetite
de vaidades, de orgulhos, de ambições. Essa mensagem diz para você o seguinte: valorize o que Deus já tem te dado. Tem pessoas que casam com o outro pelo que ele tem. Isso é um engano, irmãos. Olhe os exemplos que a gente vê. Sabe que as novelas ensinam muitas coisas. As novelas ensinam muitas coisas. A gente, às vezes, vê a novela e não percebe a mensagem que ela está passando. Às vezes ruim, mas às vezes boa. Amor à vida, pastor noveleiro. Viu lá o César? O que ele fez? Deu um chute na mulher, na família dele toda, e está indo atrás de uma paixão fabricada, porque o dinheiro faz isso, fabrica paixão. O dinheiro fabrica amor. Claro que você está entendendo o tom pejorativo que eu estou falando. Amor não se fabrica, irmão. Paixão não se fabrica. Ou é ou não é. Mas no caso, a mulher que se apaixonou por ele, na verdade, quer destruí-lo. E aquilo que eu falei, a mensagem que passa ali. Ele criou todo um mundo de poder econômico, de influência, de nome social, e no entanto ficou ceguinho, porque a simplicidade te faz enxergar as pessoas como verdadeiramente elas são. Quando você é simples, você consegue identificar as coisas essenciais no outro ser humano. Mas se você for muito sofisticado, você vai ficar procurando coisas sofisticadas no outro ser humano. Só que as coisas sofisticadas, elas, na maioria das vezes, é um engano. Isso é igual propaganda. Para vender, a pessoa faz o gênero. Para vender, a pessoa faz o tipo. Para vender, a pessoa se mostra assim. Vai viver lá 24 horas com ela para você saber qual é a verdade por trás daquilo. E aí você vai ver que não é nada disso. Então, eu chamo a igreja a descobrir a felicidade nas coisas simples da vida. Há muita coisa que traz felicidade e que você não gasta um tostão. Peça a Deus, Deus vai te dar essa capacidade. Desfrute dos momentos importantes. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu aprendi a desfrutar. Estava ontem na praia, ficamos acho que 2 horas na praia só, né? Umas 2 horas, por aí. E estava uma temperatura agradável. E eu disse assim, olha que bênção, hein? Eu aqui no Leblon, estava no Leblon ontem, na beira da praia, das maiores capitais do mundo, no Rio de Janeiro, com a minha família aqui, vendo essa água boa, né? E descansando, conversando ali com a minha esposa, a minha filha. Que coisa maravilhosa. Até houve uma ameaça de, como é que é? Arrastão, né? Aí André, fica tranquila, filha. Fica tranquila, fica tranquila. Aí o garoto lá foi roubar, a polícia segurou ele, tadinho. Tadinho nada, né? Tadinho que se a polícia não segura, ele ia encaçapar a vítima lá. Então, eu aprendi a guardar esses momentos. Minha esposa sempre fala uma coisa, olha, vamos aproveitar e viver os melhores momentos, nossa família, nossos filhos, nossa casa, porque ao fim e ao cabo, na memória deles, o que vai ficar são essas coisas. Conheço famílias que pai deixou bens, estão se engalfiando até hoje por causa de bens de herança, um maltratando, matando, querendo passar a perna no outro. Mas quando você deixa simplicidade do viver, valorizando essas coisas, você está dando o mapa da felicidade aos seus filhos.
Não é que eles vão deixar de estudar, não é que eles vão deixar de batalhar as coisas boas, estudar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode cair nessa ilusão achando que a felicidade é para lá, quando a felicidade já está perto de você. Olhe para o lado, olhe para as pessoas que estão ao seu lado. Peça a Deus para valorizar isto. Amém? Eu quero terminar, vamos colocar de pé, cantando essa canção que eu fiz o comentário aqui. Chamar o pessoal do louvor para dar uma força aqui. Nada disso estava no script, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você aí. Pensa comigo agora. Tem coisas simples que você pode valorizar na sua vida? Hein? Tem coisas simples? Ah, pastor, meu filho é muito levado. Tá bom. Como é que você prefere, o filho levado ou o filho doente? Verdade? Ah, pastor, porque o meu marido tem esse e aquele defeito. Eu conheço muita mulher que está chorando agora porque não tem marido. Você lembra quando você ficava orando para Deus mandar um varão? Agora mandou, você agora está criando problema? Eu conheço muita gente que poderia estar valorizando, não valoriza o irmão que tem em casa, não valoriza o pão de cada dia, porque está perdendo o sentido da simplicidade. Eu sei que tem muita gente com o espírito de Odete Roitman, né? Você lembra desse personagem? Qual era a frase dela? Você lembra dessa frase dela? Lembra não? Que ela falava: o Brasil é a mistura que não deu certo. E ela desprezava os pobres, né? Desprezava as pessoas simples, né? E há pessoas assim, só que são extremamente infelizes. Então valorize. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, não permita que eu perca a simplicidade que é devida àquele que vive com Jesus. Senhor, não me deixe tornar-me arrogante, vaidoso. Ó Deus, guarda o meu coração, que eu possa viver, Senhor, a simplicidade, com temor, com sabedoria, avaliando, Senhor, e valorizando as coisas simples que Tu tens colocado. Jesus, nós sabemos que o mundo passa, e todas as coisas deste mundo passarão, mas, Senhor, as coisas essenciais, verdadeiras, elas permanecerão, tal como o amor, ó Deus, a fé, a esperança, Pai. Obrigado, Senhor. Tira de mim toda aquela erva daninha, de contaminação. Senhor, não me deixa sofrer por coisas que não são essenciais, que eu não fique angustiado, que eu não fique deprimido por coisas que não são essenciais, mas que eu possa me alegrar, Senhor, pelas coisas simples e maravilhosas que Tu tens nos dado. Em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Vamos cantar essa canção? Vamos lá? Vamos lá.
tenho o tesouro maior desse mundo. Me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Oh, yeah, 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 oh, yeah, 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 oh. Jeová Jireh, Jeová Rapá. Yeah, 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 sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, tenho vida, alegria em todo tempo. Obrigado, Jesus. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Oh, glória! Yeah.
Você não pode sair daqui esta noite sem dizer uma coisa boa a alguém, talvez um amigo na igreja. Assim, ó, tua amizade é muito importante para mim, o seu carinho. Valorize as coisas essenciais e simples. Que Deus abençoe a todos, vamos em paz, amém? Aleluia. Vai lá.